Boa noite, meu nome é Cauã e eu que vou estar trazendo a palavra hoje aqui nos jovens. Amém? O tema da palavra de hoje é a internet. Amém? Eu vou estar trazendo a palavra hoje por tópicos. Amém? A primeira parte da palavra é a internet no mundo de hoje. Irmãos, não é novidade que nós vivemos em um mundo que precisamos da internet para basicamente tudo. O mundo se tornou muito dependente da internet para viver, basicamente. E nós sabemos o quão prejudicial isso é, e não só no mundo físico, mas no mundo espiritual também, porque nós devemos depender só do Senhor, de Deus, para viver, e não da internet. Amém? A internet se tornou prioridade na vida de muitas pessoas, e isso é muito ruim. A minha mãe, por exemplo, eu eu não digo que eu sou viciado assim, mas eu mexo bastante no celular e muitas vezes ela pede para mim dar uma controlada. A internet hoje em dia é como se fosse uma droga, ainda mais com essa criação da inteligência artificial. Ninguém hoje em dia consegue ficar uma semana longe da internet e muitas vezes 2, 3 dias. E isso é muito ruim. Mas a internet não tem só seus lados ruins. Se nós soubermos usá-la de forma correta, transformarmos ela em uma ferramenta para o Senhor, ela deixa de ser maléfica. Amém? Malefícios da internet no mundo físico. Irmãos, a internet tem tantos malefícios quanto vocês imaginam. Eu trouxe só algum deles aqui para mostrar para vocês que a gente tem que estar sempre atento e vigilante em relação à internet. Isolamento social. Irmãos, o uso excessivo da internet e das tecnologias pode levar ao isolamento social, com as pessoas preferindo interações virtuais em detrimento das relações face a face. E isso é uma coisa muito séria, porque esse isolamento social resulta em várias outras coisas, como, por exemplo, as pessoas acabam desaprendendo a falar com outras, a conviver com outras pessoas e etc. E muitas vezes não querem conviver nem mesmo com a própria família. E além de tudo isso, esse isolamento social pode causar depressão. E esse fato de as pessoas desaprenderem a socializar, a conversar com outras pessoas, acaba prejudicando até na hora de ter um relacionamento com o Senhor, com Deus. Amém? Problemas de saúde mental. Irmãos, a exposição a conteúdos perturbadores e a pressão por uma vida perfeita nas redes sociais é outra coisa bem séria que a gente deve vigiar. De querer ser na internet quem nós não somos e gerar uma imagem mentirosa nossa. E isso pode contribuir para os problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, entre outras coisas. Amém? Impacto no desenvolvimento infantil. Irmãos, eu acho que isso é uma das coisas mais sérias que nós devemos cuidar. O acesso precoce e descontrolado à internet para as crianças. Isso pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, além de elas aprenderem a serem dependentes da internet desde cedo e acharem que tem que fazer tudo com ela, com a internet. A pior coisa do mundo é dar o celular para uma criança enquanto ela é pequena, porque ela não tem idade nem amadurecimento para ter o celular ainda, a internet. Amém? O vício na tecnologia. O uso excessivo da internet e de dispositivos eletrônicos pode levar ao vício em tecnologia. Irmãos, isso é um problema bem grande, porque sempre começa por esse vício e depois vem outras coisas que eu falei antes. Amém?
e esse vício acaba causando problemas de saúde física e mental, além de outras coisas, como outros problemas. Irmãos, vocês podem perceber que em todos os problemas que podemos ter com a internet, acaba causando algum problema mental. E a gente tem que vigiar muito isso. Amém? A perda de privacidade. Irmãos, a coleta de dados em larga escala pela internet e pela inteligência artificial é algo que vem se tornando bem comum. A maioria dos sites que acessamos hoje em dia pede a nossa localização, acesso às coisas do nosso celular, etc. E isso vem se tornando comum, aceitar os termos de uso da internet e ela poder acessar nossas coisas privadas no celular. E isso pode comprometer a privacidade das pessoas, a nossa privacidade, levando as questões éticas e principalmente de segurança à tona, porque isso é bem perigoso, irmãos. Existem muitos sites falsos hoje que são criados só para pedir esses termos e as pessoas aceitam para eles terem acesso às coisas do celular. Como, por exemplo, muitas pessoas hoje em dia têm o aplicativo do cartão e eles usam isso para acessar conta bancária, clonar o WhatsApp, entre outras coisas. Amém? Além de tudo isso, também tem um impacto ambiental, irmãos. Além de todos os malefícios para o ser humano, a internet também pode se tornar algo prejudicial até para a natureza. E isso é bem perigoso, porque além de nós, os animais também dependem da natureza para viver e a produção e para a reprodução deles. Amém? O uso e descarte de dispositivos eletrônicos tem um impacto significativo no meio ambiente, contribuindo para a poluição e o esgotamento de recursos naturais, prejudicando a vida dos animais. Amém? A substituição de empregos, irmãos, é outra coisa que é bem séria, porque hoje em dia, irmãos, a automação impulsionada pela inteligência artificial pode levar à substituição de empregos tradicionais. E isso está se tornando algo cotidiano para as pessoas. Aqui no Brasil não tem tanto, mas nos Estados Unidos as pessoas andam perdendo bastante emprego por causa da inteligência artificial e por causa dos robôs. E isso vem aumentando o desemprego em algumas áreas, como, por exemplo, os restaurantes, hospitais e etc. Como, por exemplo, irmãos, esses dias não, faz um tempinho, e eu estava vendo que no McDonald's, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos McDonald's tem robôs para tudo, para atender, para fazer a comida, para recolher mesa, os totem para pedido, e não existe uma, tem McDonald's que não, que é totalmente os robôs trabalham lá. Não existe mais pessoas que trabalham em alguns McDonald's, são muito poucos que tem nos Estados Unidos. E isso acaba prejudicando muitas pessoas. Muitas pessoas acabam ficando desempregadas e não conseguem achar outros empregos porque isso está acabando se tornando normal. Amém? Agora eu vou falar sobre os malefícios da internet no mundo espiritual. Os malefícios da internet no mundo espiritual podem incluir a distração espiritual. Irmãos, agora nós vamos entrar no mundo espiritual. O uso excessivo da internet no mundo espiritual pode nos distrair das nossas práticas espirituais, como oração, meditação e estudo da Bíblia. E isso é algo que não poderia acontecer, irmãos, porque a gente acaba perdendo a nossa intimidade com o Senhor por uma coisa que não deveria acontecer, porque a gente teve que colocar o Senhor acima de tudo, em primeiro lugar. Amém? E isso não devia acontecer porque o Senhor, se não fosse o Senhor, a gente nem estaria aqui hoje e nem teria internet. Amém? Segunda coisa é a exposição ao conteúdo nocivo. Irmãos, a internet oferece acesso fácil a conteúdos prejudiciais à espiritualidade, como
a pornografia, a violência e mensagens contrárias aos valores que a gente lê na Bíblia. Muitas vezes a gente acaba lendo alguma coisa na internet que vai totalmente ao contrário ao que está nas escrituras, e muitas vezes a gente acaba seguindo aquilo sem nem perceber que a gente está fazendo ao contrário do que diz na Bíblia. Amém? Muitas vezes a gente acaba sendo influenciado pela internet. Aí a gente entra no terceiro tópico: influência negativa das redes sociais. Irmãos, as redes sociais, além de tudo que nós lemos, também podem promover uma cultura de comparação e competição, levando à inveja, ao orgulho e outros comportamentos prejudiciais à vida espiritual. Como eu tinha dito antes, é muito fácil nós sermos influenciados e nem percebermos. E muitas vezes é pela forma de se vestir, forma de falar, querer ser parecido com tal pessoa, tanto no estilo quanto no comportamento. E a gente acaba pecando com o Senhor enquanto isso, e sem nem perceber. Amém? Propagação de falsas doutrinas. Irmãos, uma das coisas mais importantes que nós devemos cuidar na internet é que permite que ideias e ensinamentos religiosos falsos são ensinados ou distorcidos se espalhem rapidamente, nos confundindo e desviando, e muitas vezes nós acreditamos. Acreditamos nessas mentiras. Irmãos, para mitigar esses malefícios, é importante que nós utilizemos a internet com discernimento, buscando equilíbrio ao usar a tecnologia, com práticas espirituais saudáveis, como ler a Bíblia e ter um momento com o Senhor. Nós devemos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. Como, por exemplo, sobrou 30 minutos do teu tempo, o que tu vai fazer? Muitas pessoas hoje em dia ficam no celular. E nós devemos, desses 30 minutos, por exemplo, então eu vou ler a Bíblia e se sobrar um tempo eu mexo no celular. É isso que a gente deveria fazer. Mas a gente acaba colocando essas coisas na frente do Senhor. Em primeiro lugar. Amém? Como devemos nos cuidar em relação à internet? Irmãos, a coisa mais importante que devemos priorizar nas nossas vidas é a Bíblia. O Senhor nos deixou ela como uma forma de sabermos como Ele quer que nós andemos, segundo a Sua vontade. Para aprendermos lições de vida em relação a tudo, a Bíblia nos ensina a moldar nosso caráter, conforme o agrado do Senhor. E nós estamos trocando um tempo com ela, com a Bíblia e com o Senhor, por um tempo com a TV, com o notebook e principalmente com o celular. Irmãos, eu vou estar falando aqui alguns versículos que nos ensinam sobre isso. Para vocês terem uma noção, a Bíblia nos orienta até como nós nos cuidarmos em relação ao uso da internet. Amém? Vamos ler alguns exemplos. 1 Coríntios 10:31 diz: Portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, nós devemos usar a internet de forma que glorifique a Deus, evitando conteúdos prejudiciais ou que desagradem a Ele. Nós devemos fazer só coisas somente que agradam a Ele, como, por exemplo, o Tropa. O Tropa é uma forma que a gente está de trazer mais pessoas para o lado do Senhor. Amém? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor nisso, pensai. Devemos buscar conteúdos online que se encaixem nessas características, irmãos, evitando o que é impuro ou negativo. A gente tem que sempre buscar, irmãos, como referência o que está nas Escrituras, o que está escrito na Bíblia. Amém, irmãos? A gente deve seguir a nossa vida conforme as Escrituras nos ensinam. Amém? Provérbios 4:23.
Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, nós devemos proteger nosso coração e mente da influência negativa da internet. Como eu tinha dito antes, irmãos, muitas vezes a gente acaba sendo influenciado pela internet e a gente nem percebe. Para vocês verem como muitas vezes a internet pode ser suja. A gente tem que blindar a nossa mente com o Senhor em relação a isso, para a gente perceber quando a gente começa a ser influenciado e não deixar continuar essa influência. Amém? A gente deve sempre buscar se alimentar da palavra de Deus e dos pensamentos edificantes dele, e não das influências. Amém? Efésios 5, do 15 ao 16. Efésios, do 5, do, Efésios 5, do 15 ao 16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A gente deve usar, irmãos, a internet com sabedoria, aproveitando o tempo online de forma produtiva e edificante para o Senhor. Todo o tempo que a gente tem, toda possibilidade que a gente tem, toda oportunidade que a gente tiver, a gente deve sempre edificar o Senhor com a internet, amém? Sempre mostrar para as pessoas o Senhor, porque hoje em dia a internet é um lugar muito tóxico, irmãos. Muitas pessoas acabam entrando em depressão por causa de outras na internet, por causa de comentários, de falas, e a gente não deve se deixar ser tocado por essas palavras. Muito pelo contrário, a gente deve mudar as pessoas que comentam essas coisas ruins. A gente deve edificar o Senhor, mostrando para elas que elas estão fazendo errado, que elas devem agradar ao Senhor. Amém? Salmo 101:3. Salmo 101:3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apoderará de mim. Irmãos, nós devemos evitar a tentação de nos expor a conteúdos negativos ou prejudiciais da internet. Como eu disse antes, irmãos, existem muitas pessoas ruins hoje em dia na internet. E se a gente não consegue deixar de sentir esses comentários, a gente tem que evitá-los. Tentar não entrar muito nessas ideias erradas. Amém? Irmãos, esses versículos nos lembram da importância de cuidarmos da nossa saúde e paz espiritual e mental ao usarmos a internet, buscando sempre agradar a Deus em todas as nossas ações. Como, por exemplo, nós sabemos que a internet é uma coisa perigosa e muitas vezes até nociva para alguns, mas se nós a usarmos para algum propósito do Senhor, ela se torna algo útil. Como eu tinha dito antes, o Tropa, a gente usou a internet para algo para o Senhor, para glorificar Ele. E isso é algo bom, a gente conseguiu transformar a internet em algo que agrade o Senhor, que traga mais pessoas para Ele, que conheçam mais a Jesus Cristo, que se convertam, que se arrependam dos seus pecados. E quantas mais pessoas a gente conseguir trazer através do Tropa, mais a gente vai estar glorificando o Senhor através da internet, amém? Nós estamos usando a internet nesse exato momento, no Tropa, por exemplo. E isso é uma coisa muito boa, porque tem muitas pessoas que acabam usando a internet para criar coisas igual tropa para comentários ruins. Como, por exemplo, aquele dia lá que teve uma das ministrações que teve aqui no Tropa, entrou uma pessoa que a gente não conhecia. E ela botou comentários muito ruins ali no chat. E a Daya orou por ele. É isso que a gente deve fazer por essas pessoas, orar se der mostrar o Senhor para eles, para mostrar que eles estão fazendo algo errado. Amém? Irmãos, além de tudo isso, irmãos, eu estou trazendo essa palavra, mas ela vale para mim também. Amém?
esse estudo todo que eu fiz sobre a internet para trazer hoje aqui para vocês vale para mim também. Não pensem que eu sou certinho em relação a isso e por isso que eu estou trazendo aqui. É verdade, muitas vezes a mãe diz que a gente tem que falar sobre o que a gente faz certo. Amém? Mas eu estou trazendo essa palavra hoje aqui e eu não sou um santo assim em relação à internet. Eu reconheço que eu também tenho que melhorar, que eu tenho que diminuir o uso, mas é por isso que eu estou trazendo a palavra aqui hoje, para mostrar que eu também tenho que mudar, que eu tenho que glorificar mais o Senhor através dela, mudar um pouco, controlar o uso da internet em relação em casa, ficar mais com a minha família e menos na internet. Amém? Irmãos, essa foi a minha palavra aqui hoje. Amém? E agora eu gostaria que a gente fosse fazer a ceia. Amém? Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória a mim. Paizinho, eu gostaria de te agradecer, Pai, por mais uma quarta-feira de vitória, Senhor, por mais uma ministração, Pai, por o Senhor me dar a oportunidade de trazer, Pai, mais uma vez a palavra aqui, Pai, e tá aprendendo, Pai, também, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe nossas vidas, Pai. Tire, Pai, tudo, Pai, que está na tua frente, Pai, em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor, Pai, seja nossa prioridade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que nós não permitimos, Pai, que nada entre na sua frente, nas nossas vidas, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter entregado Cristo, Pai, na cruz, Pai, por nós, Senhor, por amor a nós, Pai. E que o Senhor nos perdoe, Pai, por muitas vezes a gente pecar com o Senhor, Pai, e ser inconscientemente ingratos, Pai, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor fez para nós, Pai, de entregar o seu Filho, Pai, para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, e agradecemos que o Senhor permite que nós façamos parte do corpo de Cristo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por o Senhor nos dar uma segunda oportunidade, Pai, de mais para frente estar do teu lado, Pai, reinando contigo, Pai, convivendo contigo, Pai, esquecendo, Pai, tudo que a gente fez de errado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, amém. Podem comer o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória a mim. Paizinho, eu venho te agradecer aqui também, Senhor, por o Senhor, Pai, dar o seu sangue, Pai, para nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para nós, Pai, sermos puros, Pai, através dele, Senhor. Para nós sermos purificados, Pai, através do teu sangue, Senhor. Para nós podermos, Pai, ter uma segunda oportunidade através dele, Pai. Dele nos lavar, Pai, e acabar com os pecados, Pai, que nos tomavam, Senhor, de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo, Pai, por tanto, Senhor. Por o Senhor nos amar tanto, tanto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe nossas vidas, Pai, e nos dê mais oportunidades, Pai, de te glorificar, Pai, e mostrar a mais pessoas, Pai, quem o Senhor é, Pai, de verdade, Pai, o seu amor, Pai, e o seu poder, Pai, o que o Senhor pode fazer, Pai, com quem te glorifica e te abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem tomar os. Amém. Obrigado, Daia, por mais uma oportunidade de trazer a palavra aqui. Só tenho a agradecer. Amém?